Tomara que vocês tenham me ouvido. Assim, a gente fez uma live quando estava mais ou menos nessa faixa aqui, entre 100 mil e 90 mil, e alguns de vocês compraram o Bitcoin depois dessa live e podem ter ficado desesperados quando caiu para 83, 80 mil nessa faixa aqui. Eu espero que vocês não tenham vendido, porque é a estratégia típica de quem está chegando agora no Bitcoin é comprar na alta e vender na baixa e perder muito dinheiro. E agora que está voltando a subir, já tem uma opção de emocionado, feliz e comprando de novo. Ou seja, vende na baixa, compra na alta. Não pode operar assim no Bitcoin. No Bitcoin você tem que entender o que está acontecendo. Olha para o longo prazo. Olha a trajetória de subida que a gente está passando agora. Se você olhar mais para trás ainda, você vai ficar impressionado. Como é que subiu tanto nesses últimos anos? Para entender isso, você tem que entender como é que funciona o Bitcoin, tem que entender como é que funciona o mundo monetário, por que o mundo monetário está corrompido, por que desde o padrão ouro as coisas ficaram tão bagunçadas no mundo. É assim, a questão monetária no Brasil sempre foi uma zona, mas no mundo, desde que quebrou o padrão ouro em 1970, as coisas estão distorcidas, artificiais, gerando concentração de renda, gerando uma série de problemas. E de 2008 para cá começou a surgir uma solução que não é um código simplesmente, é um conjunto de pessoas interessadas em resolver o problema que de forma descentralizada trabalham juntos para que esse problema seja resolvido. Então o Bitcoin não é um código bem feito por um cara anônimo. Ele é toda uma comunidade, uma rede viva que evolui, que aprende, que cresce, que se torna cada vez mais resiliente, mais forte. E é por isso que ele é tão poderoso. É por isso que eu acredito muito nele no longo prazo. É por isso que tem que olhar para o Bitcoin com muito carinho. Não adianta você se apavorar na primeira queda ou se empolgar na primeira subida. Tem que olhar outros indicadores. Não basta olhar a linha de tendência aqui. O que o pessoal faz normalmente? Faz essas análises bem simplistas. Pega, traça uma linha de tendência. Fez 2 fundos aqui. Quebrou a linha de tendência, vai subir pra caramba. Pode ser que suba? Pode, mas também pode ser que o nosso amigo Trump apronte mais alguma daqui para, próxima semana, invente uma nova tarifa, invente uma nova briga, invente uma nova guerra, isso caia de novo. Mas, de novo, se você está operando certo com Bitcoin, se você está pegando o dinheiro que você pode guardar para o longo prazo, você não está apavorado. Agora, se você está pegando o leite das crianças, vendeu o almoço para botar em Bitcoin para tentar comprar a janta, cara, sinceramente, esse risco eu não tô afim de tomar. Se você tá afim, segue. Muito bem, você é adulto, sabe o que está fazendo, mas tome cuidado. Uma coisa importante para se olhar quando se olha o Bitcoin, todo mundo tem falado, é a liquidez global. Existe um índice, um indicador de base monetária M2, que basicamente são os depósitos bancários, são o dinheiro à vista, dinheiro de curto prazo, é o dinheiro que está mais líquido. Esse dinheiro que está mais líquido, basicamente, ele é provocado pelos governos, quando os governos imprimem dinheiro, liberam dinheiro para a economia, tentando estimular a economia. É aquela visão keynesiana de como resolver problemas, que, obviamente, no longo prazo sempre dá problema, sempre dá merda. Lógico, se você usa isso em doses bem pequenas homeopáticas, demora mais a dar problema. Agora, se você exagera, como é o caso do Brasil e outros países aí, o problema vem mais rápido, né? A inflação vem, a corrupção, problemas de contrato, falta de confiança, concentração de renda. Ou seja, esse M2 aqui é uma trajetória que deixa explícito o quanto que a gente tem um problema monetário no mundo, porque ele vem crescendo muito fortemente aí, desde a pandemia principalmente, mas desde a quebra do padrão ouro, que ele tem crescido de forma desproporcional, gerando distorções. E o Bitcoin, como ele é um instrumento que acaba sendo a solução para esse problema, ele acompanha esse crescimento do M2, só que ele acompanha com um certo delay. Quando a gente tem um crescimento aqui, por exemplo, em momentos que houve crescimento do M2, logo na sequência o Bitcoin tem um crescimento também. Tem um atraso de alguns dias, o pessoal diz que é em torno de 80 dias. Então, quando houve uma retração do M2 aqui, houve uma certa retração também no Bitcoin. E agora, como está tendo uma expansão aqui da base monetária mundial,
é esperado que o Bitcoin também observe agora uma expansão. Claro que, de novo, depende de outros fatores, depende das políticas do Trump, da imprevisibilidade do Trump, depende se os juros americanos vão cair ou não, depende como é que está a atividade econômica americana, como é que vai responder também, como é que a China vai responder com as tarifas. Só que tudo indica, como isso aqui já aconteceu, essa liquidez mundial já aconteceu, tudo indica que realmente vai ter uma pressão para aumentar o preço do Bitcoin. O que deve acontecer para os próximos meses aí do Bitcoin? Olhando para a trajetória de alta que tivemos nos últimos anos, né? Começou em 2023, assim, desde lá de janeiro de 23, a subida veio forte. O halving, o último halving foi em abril de 24, foi mais ou menos aqui. Então essa subida aqui já foi antecipando o halving, sinal de que muita gente já está entendendo o Bitcoin, entendendo como é que são os ciclos dele. Essa antecipação aqui foi uma antecipação claramente porque já tem muita gente entendendo o que é halving. A gente já atingiu o topo histórico basicamente antes do halving. E na sequência a gente começou a bull run efetiva desse ciclo. Essa bull run vai ter alguma força ainda, dada a liquidez mundial e tudo mais. Depende ainda um pouco do que o Trump vai fazer e de como é que vai se comportar a economia mundial, como é que vai se comportar os juros americanos. Mas existe uma tendência para a gente ter uma pressão compradora que vai levar o preço pelo menos a uns 150 mil, a minha opinião. Mas faça as suas análises, pense com a sua cabeça. Agora, é claro, vai ter uma força vendedora grande quando começar a subir muito, porque tem uma galera que entrou agora no Bitcoin que está pensando no Bitcoin no curto prazo. Essa galera vai fazer uma força vendedora quando o Bitcoin subir até uns 150 mil. Essa é a minha opinião, muito mais baseado em intuição do que fatos, porque futuro a gente não tem como prever totalmente. Você pode, por exemplo, considerar que tem países comprando, tem empresas grandes comprando, então a força compradora pode ser tão grande que supere esses mãos de alface que vão soltar o Bitcoin antes da hora e estão pensando no Bitcoin no curto prazo. Esse tipo de investidor que está pensando no Bitcoin no curto prazo é o cara que não vai acumular Bitcoin, vai perder essa trajetória de subida que, sinceramente, a gente está só no começo. Eu acredito que mais 2 ciclos o Bitcoin vai bater $1 milhão. Isso sem considerar que, por exemplo, o dólar desvalorize, nada disso. Estou dizendo mesmo que o dólar mantenha uma trajetória aí de inflação controlada, o Bitcoin tem potencial de valorizar $1 milhão simplesmente porque ele é uma solução boa. Ele atende a necessidades reais que as pessoas têm. O Bitcoin ele cresce até hoje para pensar, sem nenhuma propaganda estatal. Ele cresceu de forma totalmente natural, totalmente espontânea, simplesmente porque ele resolve um problema real das pessoas. Ele é uma alternativa ao ouro, uma alternativa mais fácil, mais fácil de transportar, fácil de auditar, fácil de verificar, fácil de usar. Se você quiser usar em qualquer lugar do mundo, ele é sem fronteira, ele é 24 horas por dia, ele é 7 dias por semana. Então ele tem muitas facilidades em relação ao ouro, principalmente. Ele é volátil ainda porque ele é um ativo que está começando, ele é um ativo totalmente descentralizado, que ainda muitas pessoas ainda não entenderam como é que funciona a tecnologia, e são pessoas que estão chegando agora, e essas pessoas tornam o mercado ainda muito volátil. Mas conforme ele vai ganhando corpo, maturidade, resiliência, e mais usuários vão aprendendo a usar o Bitcoin de maneira correta, entendendo como é que funciona a segurança digital do Bitcoin, isso tudo vai dando força para o Bitcoin continuar a crescer. Por isso que eu ainda acredito muito no Bitcoin a longo prazo. Então, basicamente, era essa a mensagem. Botem no comentário aí o que vocês acham, quais são as previsões de vocês. Vamos pensar junto, vamos trabalhar em equipe, como é a filosofia do Bitcoin. O Bitcoin é uma nova dinâmica, é uma nova forma de pensar, é descentralizado, é cada um trabalhando pelos seus interesses, mas justamente aí que a gente trabalha pelo coletivo. Então, valeu, pessoal. Abraço.